estabelecida atribui aos mais jovens a sua incapacidade, né, da natureza, né, enfim, naquele momento, de se adaptar e, portanto, eles têm que ser tratados como se fosse uma doma de cavalo, né? Isso que Platão fala assim. Jovens têm que ser tratados como se fosse para domar, tem que ser tomado, né? Porque ele não quer se encaixar. Isso é tradicional, isso, enfim, já foi estudado de tudo que é forma e tal. Mas, via de regra, havia uma possibilidade muito poderosa de trazer esses jovens para dentro das mesmas instituições que os adultos estavam vivendo, e eles vinham mesmo a se conformar. Então, eles acabavam reconhecendo que uma certa lógica da civilização precisava ser adotada. Vou tentar resumir assim com uma coisa, vou falar de Shakespeare, né? Vocês conhecem, né, Shakespeare? To be or not to be, né? Ser ou não ser. Isso é um grande resumo da cultura que se formou ao longo dos séculos e chegou até nós há pouquinho tempo, aqui chegou na praia. Qual era a ideia sempre, civilizatoriamente? Que eu devo fazer uma coisa e depois fazer a outra. Primeiro almoçar, depois comer a sobremesa. Né? Primeiro trabalhar, depois descansar. Essa é a regra civilizatória que se estabeleceu e que produziu uma economia, organizou a sociedade. Isso se tornou valores e nós reproduzimos isso ao longo do tempo e deu certo. A gente conseguiu passar valores para os mais jovens, eles aprenderam esses princípios e viraram adultos bem-sucedidos, funcionando basicamente nesse resumo aí do Shakespeare. Bom, o que está acontecendo hoje? Tá? É to be and not to be. Né? O que está acontecendo nesse mundo hoje é que para eles é possível ser e não ser ao mesmo tempo. Ou seja, é possível trabalhar e ter prazer ao mesmo tempo. É possível comer o almoço e a sobremesa ao mesmo tempo. É possível estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É possível fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. É possível imaginar várias vidas ao mesmo tempo. E isso é uma diferença muito, no sentido assim, semântico grave. É uma coisa muito séria que está acontecendo. Não no sentido, claro, que qual é a reação mais fácil de quem é maduro e olha para eles? Não vai dar certo. Isso não vai funcionar. Vocês vão falir. Esse negócio é muito engraçadinho, vocês até devem pensar na pesquisa, pegaram 4 filósofos lá para falar. Não, a gente tem 438 perfis respondidos, dizendo todos para esse mesmo caminho, a grande maioria. Mas é uma coisa importante porque não é um fenômeno que é de uma modinha. Tem uma coisa muito diferente acontecendo na sociedade hoje. Ela é meio óbvia, só que ela não é óbvia pela superfície, não é óbvia porque está todo mundo usando celular, está todo mundo na internet. Não é essa a questão. A sociedade mudou porque eles todos nasceram dentro de um mundo onde existe uma rede mundial de computadores. Eles têm um processo mental completamente diferente em relação a todos os princípios que nós precisamos utilizar antes de ter a rede. O que eles estão fazendo hoje, ao contrário do que a gente pode achar, que são preguiçosos, que não se concentram, não querem estudar, eles estão dando uma grande lição de competência e capacidade de se adaptar ao mundo no qual eles nasceram. Então eu queria falar para vocês algumas coisas importantes, que a gente de bate pronto olha para eles e vê, esses caras estão todos errados. Em primeiro lugar, a ideia de que é preciso seguir uma trajetória única. Nenhum deles assina embaixo dessa ideia. A vida não é um caminho único. A vida é uma sequência de vários caminhos, pode ter caminhos paralelos, mas não existe razão de investir na vida no sentido de traçar um caminho e chegar no fim para ter aposentadoria. Isso, não é uma questão assim, a gente é contra isso e tal, né? Não, isso não faz sentido na cabeça deles, isso não funciona, isso não bate com nenhuma estrutura mental que eles têm disponíveis. Outra coisa muito importante, eles não precisam acumular. O princípio básico de que a gente deve guardar, criar uma reserva, acumular um conhecimento, acumular patrimônio, acumular experiência, para eles não faz sentido. Todos dizem sistematicamente que isso é relativo, que não é importante, que isso não é fundamental. E por que isso? Porque todos eles podem ir no Google. Eles não precisam acumular, gente. Eles acordam de manhã, o mundo está pronto.
gente aprendeu a guardar, inclusive com atenção. A gente precisava prestar atenção, guardar na memória e depois a gente tinha o conhecimento. Eles não precisam disso. Eles têm todas as coisas prontas. E a ideia mais maluca que eles tiverem, eles podem olhar se não tem já alguém que fez um aplicativo para isso. Isso não é uma realidade do tipo, nossa, agora tem na internet, o mundo está sendo digitalizado. Não é isso que está acontecendo para eles. O mundo é assim. A vida funciona assim. Por que eles têm um fascínio por bibliotecas, por livros? Porque eles funcionam dentro de uma biblioteca. A internet é uma grande biblioteca, está tudo catalogado, tudo organizado. A grande experiência metafórica de acessar a vida é folhear um livro, que no caso de papel é um carinho quase vintage assim, deles. É uma nostalgia de ter o protótipo do grande sistema de conhecimento. Mas o que eles estão fazendo é sistematicamente viver dentro de uma biblioteca. Eles vivem dentro de uma biblioteca. Todo dia eles vão lá e puxam um livro, eles vão e buscam uma informação já organizada, que outros organizaram. Então, não tentem falar com essa turma no seguinte sentido: vamos agora imaginar uma coisa. Não faz sentido imaginar. Tudo já foi imaginado. Sabe o que eles estão enfrentando? Isso agora é a realidade deles. Eles estão fazendo. Eles não suportam esse tempo que não faz sentido de ler por horas e horas e horas uma matéria. Eles não suportam ficar projetando, imaginando como seria um produto ideal. O que eles estão fazendo é imediatamente fazer. Isso é uma relação diferente com o mundo e com as coisas. É uma garotada que está hoje organizado, não porque participam de um grupo, de um movimento, mas estão organizados no órgão básico de pensar, que é a sua mente, para fazer. Porque o esforço de gerar conhecimento, ele não é fundamental. Esse esforço já foi feito, está sendo feito constantemente, colaborativamente. O Garbo falou da questão da essência, e de fato é uma coisa diferente. Eles estão mais filosóficos, tá? Isso é um fenômeno que não é do tipo, é a profissão do momento, é a carreira mais promissora, mas eles todos estão envolvidos com um trabalho muito árduo de chegar, não nas aparências das coisas, mas na essência das coisas. Por que eles precisam da essência? Qual é a razão de eles falarem tanto de descobrir o que está por trás, o que está no fundamento, o que de fato organiza as coisas, o que está por baixo de tudo? Porque eles precisam se deslocar num movimento muito compartimentado. Eles precisam sair de um lugar e ir rapidamente para o outro. E se eles que tiverem que atravessar todas as páginas da internet para chegar no outro lugar, eles vão perder muito tempo. Então eles raciocinam por elementos fundamentais. Todos eles têm isso. Isso é realmente impressionante. Por isso, o que eles estão apresentando é um interesse muito mais aguçado nas coisas fundamentais. Por isso esse grupo está muito mais interessado em ler clássicos, em conhecer grandes civilizações. Eles estão fazendo opções o tempo todo de fazer grandes viagens para conhecer outras pessoas, para estar em lugares que são importantes da cultura, porque a ideia de viajar, que também é uma ideia de browser, né, de ir para todos os lugares, ela na verdade está chamando eles para encontrar o que percorre todos os pontos de um sistema. O que é surpreendente também é que eles têm uma facilidade de trabalhar, falando sobre, tipo, sabe, a pesquisa essa de interpretar comportamento, ela usa muito etnografia. A etnografia surgiu com aquele Buana, né, o europeu, lá indo para uma tribo. Então eles são nossos índios aqui, né? A gente está estudando o pessoal que veio do Xingu aqui e tal, e como é que eles são. Então, e de fato eles têm uma relação diferente. Você está falando? Acabou já. Rapidamente, o que eles estão trazendo também, que é muito interessante, é que aquilo que eles estão buscando nos outros é composto de muitas peças. É impressionante o tipo de atitude, de relação com as pessoas. Nós fomos organizados mentalmente, enfim, num outro mundo completamente diferente, onde a gente aprendia que as pessoas, cada pessoa tinha um tipo. Aquela pessoa é desse tipo, aquela pessoa é assim. Não te envolve com aquele porque aquele não tem isso. Fica amigo daquele porque aquele é isso. Essa classificação de que cada pessoa é um tipo também não faz muito sentido para eles. Eles entendem que cada pessoa tem uma quantidade muito grande de componentes.
E todo o raciocínio deles é, talvez eu não consiga ser amigo dessa pessoa em tudo, mas alguma coisa nele tem que é interessante. Ou seja, a possibilidade de laços entre eles é muito maior do que foi para nós. E além de tudo isso, eles têm um interesse muito grande em aprender. Quem hoje está numa rede, quem está num sistema de interligação, ele vai ter valor para a rede se ele puder fazer alguma coisa. A pior posição para uma identidade, para um sujeito, para alguém no mundo de rede, é não ter nada para dar. Todos eles estão trabalhando no sentido de estudar, aprender alguma coisa, conhecer alguma coisa que outro não conhece, tocar um instrumento diferente, porque se eu estou em rede, a qualquer momento alguém pode entrar em contato comigo, pode se conectar e a gente pode formar alguma coisa diferente. Ou seja, de fato, olhando para eles com os critérios que a gente tem hoje, eles não estão se preparando para viver o nosso mundo. Eles estão se preparando para viver num outro mundo, que é o mundo deles. Aquilo que a gente acha que é preguiça, na verdade é uma coisa fundamental do processo deles, que é de estar conectado com as outras pessoas. Aquilo que a gente acha que é uma incapacidade de fazer um plano de vida, é uma preparação muito atualizada para dar conta de inúmeros projetos que eles vão ter que acompanhar durante a vida. Ou seja, nós temos dentro de nós uma nova geração realmente diferente e incapaz de viver nesse mundo, porque o mundo deles vai ser completamente diferente.